Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora estudar sobre o plano da salvação. Oremos. Grande e eterno Deus, obrigado, Senhor. Estamos aqui no nosso quarto estudo sobre o plano da salvação. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes, possamos entender cada dia mais a Tua palavra e possamos pregar o Teu Evangelho para a Tua volta. Abençoe a cada amigo, a cada irmão, a cada irmã aqui, que eles possam ser tocados pelo poder do Evangelho e possam ter muita saúde e muita paz. É o que pedimos e até agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, quarto tema, o plano da salvação. A salvação, ela vem ao longo das eras. Desde a criação do mundo, passando pela queda do homem, pela vinda de Jesus, que foi o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Aí passa pelo seu ministério no santuário celestial. Depois vem a volta de Jesus, os 1000 anos, a nova terra e a vida eterna. Aqui está. É muito bonito, viu? Saber que Jesus está cuidando de nós. Aí agora vamos entender um pouco mais sobre o plano da salvação. No Antigo Testamento tinha o Cordeiro. E no Novo Testamento era o Cordeiro de Deus, né? Que era o próprio Jesus. Aqui no Antigo Testamento, falando sobre o Cordeiro, tem passagens que podem ser do Antigo e também no Novo. Então vamos ler diversos versículos aqui para entender um pouco sobre o Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro devia ser sem mancha. Está lá no versículo 12, no capítulo 12, versículo 5. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Agora vamos para entender em Hebreus 10, 9 e 10 que ele era um substituto temporário. Diz assim: Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E também ele era sacrificado várias vezes. Está lá em Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. E era também um sacrifício simbólico, em Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que anos após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então aqui era o cordeiro, o cordeirinho, né? Que era morto. Ele era morto, ele tem que ter sem mancha, ele era um substituto temporário, ele era sacrificado várias vezes e era um sacrifício simbólico. Agora vamos para o nosso Cordeiro de Deus, aquele que morreu por todos os nossos pecados. Lá em Hebreus 4,15, diz que ele é sem pecado. 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, só quem poderia morrer por nós seria o nosso Deus. Ele não poderia ter nenhum pecado. E ele era o nosso substituto eterno. Está lá em Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Ele era o único sacrifício.
enquanto o cordeiro do Antigo Testamento era sacrificado várias vezes, ele era o único sacrifício, em Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. E ele era o sacrifício real. Vamos ler lá em 1 Pedro 3,18 e João 1,29. Em 1 Pedro 3,18 diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E lá em João 29, fala assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então entendemos que tinha o cordeirinho ou cabrito lá do Antigo Testamento, que era sacrificado várias vezes. Quando a pessoa pecava, tinha que levar sempre um para poder se perdoar dos pecados. Mas no Novo Testamento, Jesus ele veio e pagou o preço. Ele veio, morreu por nós, pagou o preço do pecado. Mas, ainda falando sobre o plano da salvação, só existe dois caminhos. Não existe vários caminhos, só existe dois caminhos, que é o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Ou o caminho largo ou o caminho estreito. Então, o caminho da morte eterna pode ser desobediência a Deus, ser muito egoísta, ter prazeres mundanos e a salvação pelas obras. Achar que fazer alguma coisa pode ser salvo sem Jesus. E o caminho da vida eterna é a glorificação, né? Que serei salvo pela glorificação. A santificação, né? Estou sendo salvo, né? Vamos santificando. A justificação, fui salvo. E a salvação pela graça, né? Então a salvação pela graça é Jesus que pagou o preço. Ele nos justifica nós, nos santifica e no final nos glorifica, né? Para que sejamos salvos. Então, só tem dois caminhos. E aí, qual caminho seguir? Eu quero ser o caminho de Jesus. Quero estar com Jesus, mesmo nas minhas imperfeições, mas eu quero estar junto dele e viver eternamente. Você também tem a oportunidade de também aceitá-lo e viver com ele por toda a eternidade. Então, fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e que nos vemos mais no próximo estudo. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.